Olá, bom dia! O programa de hoje fala de um assunto que mexe com todos nós, a gestão pública. Nossos consultores, além de ajudar empresas a serem mais competitivas, também trabalham lado a lado com prefeitos. Aplicamos métodos de gestão que criam processos seguros e eficientes dentro dos nossos municípios, criando o que nós chamamos de cidades excelentes. Selecionamos um dos cases mais complexos que a nossa equipe já desenvolveu para te mostrar como é bom quando a prefeitura quer ser mais competente. Confira a primeira reportagem sobre como está funcionando a gestão na Prefeitura de Manaus e vamos começar pela área da educação. Levar o ensino às crianças que moram mais distantes da capital, mesmo neste momento de pandemia. Equipes da Secretaria Municipal de Educação de Manaus realizam viagens longas de barco para chegar às escolas que margeiam os rios. E pela internet, professores se empenham para que as aulas sejam tão interessantes quanto as atividades dentro das escolas. Esse esforço de qualidade pela educação se tornou maior desde 2013, com a gestão do prefeito Arthur Virgílio, do PSDB. Era preciso consultar e contratar uma consultoria profissional e competente, porque eu não vim a passeio para governar a cidade que me viu nascer e que eu amo tanto. Eu vim para consertar e refundar esta cidade. E em menos de 8 anos, a transformamos talvez na mais equilibrada fiscalmente do país, ex-campeã em responsabilidade previdenciária, com um plano de metas que é cumprido rigorosamente. Alguns meses depois de assumir o primeiro mandato, o prefeito pediu a ajuda dos consultores do Áquila para impulsionar os resultados da área da educação. Nessa época, a cidade ocupava a 20ª posição no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e melhorar essa colocação passou a ser a meta prioritária. Para isso, engajar todos os servidores e, mais ainda, os professores era o primeiro passo. Aos pouquinhos, com muito envolvimento de todos os líderes, a gente foi podendo ganhar esses professores, ganhar os gestores das escolas, os assessores pedagógicos. E isso foi um processo que envolveu muita energia nossa, minha sobretudo. E precisa estar muito presente também nas escolas, ouvindo os professores, ouvindo os gestores, interagindo com eles, conhecendo a realidade das salas de aula, fez com que eles pudessem ir ganhando confiança no processo, se sentissem ouvidos, se sentissem participando. Para isso, o Áquila elaborou uma estratégia de gestão para ser implementada. E a primeira etapa foi preparar 100 servidores da casa para serem multiplicadores desse trabalho, entre eles professores e pedagogos. Nós implementamos na Secretaria de Educação de Manaus a GID, Gestão Integrada da Educação, uma metodologia estruturada que mudou a forma das escolas trabalharem. Nós planejamos, executamos, avaliamos e nós temos indicadores, traçamos metas e dessa forma nós identificamos os pontos críticos onde precisam ter o foco para melhoria de resultado. A consultoria começou em fevereiro de 2014. No período, foi feito um diagnóstico detalhado de todas as áreas. Foi identificada a ausência de processos básicos de gestão, como definição de metas de qualidade a serem alcançadas pelas equipes das escolas. No início houve muita resistência. Primeiro os professores achavam que eles estavam sendo fiscalizados, que eles não estavam sendo ouvidos, que as dificuldades que eles apresentavam e que eles tinham não eram consideradas. Aos poucos eles foram entendendo que era o contrário. Um programa desse organizado era no sentido de proporcionar aos professores a visibilidade real dos seus problemas, mas sobretudo do seu potencial. E o que os consultores perceberam já na fase de diagnóstico era que o potencial da equipe poderia ser estimulado se estivesse aliado a boas práticas. Um exemplo era a falta de controle anual em relação ao aprendizado dos alunos do 5º e do 9º anos, que passou a ser feito. Em nossa escola, os novos processos de gestão influenciaram em uma comunidade educativa, inovadora e mais comunicativa. Com foco no processo para bons resultados, bons índices, foi preciso que família e escola colaborassem de forma efetiva para o processo educativo. Além disso, também está sendo fundamental inovar e buscar alternativas que garantam melhores resultados. O gestor precisa assumir o papel de líder,
orientando e instruindo sua equipe. A educação básica também foi contemplada. A equipe do Áquila criou o Índice de Formação de Cidadania e Responsabilidade Social. Para as crianças de 0 a 5 anos, o MEC não prevê nenhuma forma de avaliação. E para que houvesse a preocupação com resultados, passaram a ser avaliados alguns quesitos, como o desenvolvimento integral das crianças, o que significa apurar se elas estão aprendendo o que é ensinado nas atividades lúdicas. Passou a ser avaliado também o nível de vínculo afetivo que os professores desenvolvem com as crianças, o que ajuda muito no desenvolvimento delas. Outro indicador criado foi a presença de familiares em reuniões de acompanhamento, que nunca foi medido. Diversas ações implementadas no ensino fundamental elevaram a posição da Prefeitura de Manaus, que saiu da 18ª para a 9ª posição no IDEB em 2017 dentre as capitais, último resultado divulgado pelo MEC. Então, a melhoria nos nossos resultados ela se deve ao modelo de gestão implementado. Que hoje a Secretaria ela planeja, ela executa, ela acompanha, ela avalia. Não existe mais direcionamento de esforços aleatórios. Existem os indicadores que acompanhamos, as metas traçadas e assim são traçados, identificados pontos críticos e assim traçadas estratégias para melhorar esses pontos críticos. Enquanto muitas prefeituras caíram na classificação do IDEB nos últimos anos, Manaus comemora a colocação entre as 9 capitais com melhor educação no país. Do 6º ao 9º ano, a melhora foi de 38% contra 16% da média das capitais. 97% das escolas de Manaus registraram alta nos resultados. E nos primeiros anos do ensino, houve um crescimento de 26%, sendo que a média das outras capitais só chegou a 15% de superação. A rede municipal da capital do Amazonas reúne cerca de 200 mil estudantes e as novas metodologias de gestão do Áquila, que estimularam os professores a criar aulas mais dinâmicas, ainda contribuíram para reduzir a evasão escolar para menos de 1%. Esse programa de gestão ele não era algo de cima para baixo, ele era uma estratégia de gestão compartilhada, onde os resultados eram, na verdade, os ganhos eram de todos nós, né? Todo mundo precisou entender qual era a razão do nosso trabalho. Quem está na nossa engenharia, por exemplo, ele não está lá apenas para cuidar de manutenção da escola, ele está lá para fazer educação de qualidade. Nós passamos a nos ver como todos muito mais iguais e passamos a ter responsabilidades compartilhadas. As capitais reúnem muitos desafios na gestão pública. Por terem alta concentração populacional, precisam estar sempre melhorando a infraestrutura. Uma cidade que não evolui com a população não consegue oferecer saúde, educação, segurança e bem-estar para todos os cidadãos. Na próxima reportagem sobre cidades excelentes, você vai ver como a área de obras é administrada na Prefeitura de Manaus, cidade que vai completar 350 anos neste ano. As capitais são cidades em constante crescimento e precisam acompanhar o ritmo e as demandas da população. Por isso, um município grande como Manaus não vive sem obras. Mas está aí um desafio antigo de todas as prefeituras: definir que projetos devem ser executados, quanto vão custar e executá-los dentro das condições e valores acordados em edital. A execução de obras públicas é alvo constante de denúncias e críticas, porque não são raros os descumprimentos de prazo e os desvios financeiros. Para ajudar as cidades que buscam ser excelentes a transformar essa realidade, nós no Instituto Áquila desenvolvemos uma metodologia simples para a definição de onde investir os recursos disponíveis, quais as melhores obras para a comunidade e como executá-las com excelência. Por exemplo, semanalmente fazemos painéis iniciais com a equipe do projeto e quinzenalmente com os secretários e mensalmente com o prefeito. Então a gente implementa uma gestão antecipada dos projetos. Discutimos atividades e problemas com antecedência, agilizamos a tomada de decisão e a implementação de ações corretivas. Assim a gente controla cada centavo investido e garante a execução das atividades, evitando obras inacabadas e abandonadas.
A Prefeitura de Manaus contratou o Áquila para trazer para a gestão municipal o melhor das metodologias de gestão pública, promovendo melhorias em todos os órgãos a partir de indicadores técnicos. São muito úteis esses indicadores. O Áquila confere o quanto da obra avançou. Eu chego numa obra, quanto você fez? Fiz 28%. Eu digo, não é, o meu tablet aqui diz que você fez 8% só. Como é que você fez 28? Você não fez 28. Vamos fazer 28, senão você vai para a comissão de ética e vai ser punido e não vai poder depois participar de licitação nenhuma. Então, esqueça essa história de esperteza, porque a verdadeira esperteza é trabalhar direito, a verdadeira esperteza é dar resultado. E junto com o Áquila nós temos feito um bom trabalho no campo do resultado. Tem sido assim no Implurb, Instituto Municipal de Planejamento Urbano. Com a ajuda dos consultores do Áquila, o órgão reviu todo o processo de gestão para conseguir assumir o desafio de revitalizar o centro da capital a tempo do aniversário de 350 anos, que será completado no dia 24 de outubro deste ano. A presença do Instituto Áquila trouxe a segurança necessária à Prefeitura de Manaus na gestão de obras, principalmente no cumprimento do cronograma da obra e na excelência de gestão para mediar conflitos que interessem à Prefeitura, ao construtor e principalmente à cidade de Manaus. Os cidadãos queriam poder voltar a conviver com a cidade antiga, que foi sendo destruída pela ação do tempo e pela falta de manutenção. E isso exigiu muitos investimentos. Ao longo dos últimos anos, os servidores do Implurb aprenderam uma nova forma de trabalhar, permitindo a criação de projetos inovadores, como a recuperação de pontos históricos de Manaus. Podemos afirmar que a partir do planejamento estratégico Manaus 2030, os indicadores medidos em cada secretaria apontaram quais obras seriam necessárias serem executadas nessa gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto. Por isso que a participação do Áquila foi importantíssima na medida na qual nós acertamos aonde nós direcionaríamos as obras a serem executadas, principalmente cumprindo o que foi comprometido pelo prefeito na sua campanha. Teria sido muito difícil implementar tantas obras como as do Centro Histórico de Manaus se a Prefeitura não tivesse implementado um importante programa de equilíbrio fiscal. Depois de organizarmos um corte nos gastos e melhorarmos a eficiência da máquina pública, além de sobrar recursos próprios para investimento, o município se tornou apto a captar recursos externos, convênios e operações de crédito com ótimas condições. Apesar de ser uma grande metrópole, Manaus é o segundo município do Brasil em termos de taxa de investimento. Considerando só 2019 e 2020, está investindo 2 bilhões de reais. Com a ajuda dos consultores do Áquila, a Secretaria de Finanças e Tecnologia da Informação implantou um rígido programa de eficiência fiscal que organizou as contas da Prefeitura, permitindo inclusive que mais obras de infraestrutura fossem realizadas. E o cidadão passou a se acostumar com a inauguração de obras na data prevista. Os adiamentos deixaram de acontecer. O acompanhamento de obras implementado pelo Instituto Áquila ajudou a Prefeitura de Manaus no cumprimento de seus prazos, seja pelo acompanhamento rigoroso do cronograma de obras, junto aos fiscais da Prefeitura, junto às empresas contratadas e os gestores de cada secretaria. Toda essa organização e esse acompanhamento feito de perto tem ajudado muito a Prefeitura de Manaus a atingir seus objetivos e entregar as obras no tempo que precisamos. E um dos segredos do método do Áquila é o acompanhamento, é o monitoramento de curto prazo que garante que ninguém se desvie das metas. Sabemos que toda semana vai ter uma reunião com os seus gestores e todas as equipes envolvidas e lá será cobrado o resultado que foi acordado em reuniões anteriores. Então, isso tudo nos ajuda a termos mais disciplina. A Prefeitura de Manaus tem hoje 121 obras identificadas como prioritárias, totalizando mais de 630 milhões de reais em investimentos. Mais de 20% dessas obras estão em pleno funcionamento. Na lista de realizações está o Centro de Atendimento ao Turista, instalado na região oeste da capital e entregue à população em setembro do ano passado. O investimento faz parte da estratégia de fomento ao setor, que tem potencial para gerar mais receita para o município.
A implantação dessa gestão profissional permite que as secretarias tenham clareza das estratégias da Prefeitura de Manaus, direcionando a priorização da implantação de projetos estratégicos e principalmente a implantação de um modelo de gestão estruturado. A orientação do prefeito de Manaus era que os secretários pensassem no futuro e não apenas nas necessidades imediatas. Definiu-se estratégias e planos de ações de uma gestão moderna, né, que melhore os serviços prestados à cidade de Manaus. Né? E isso vai inserir Manaus numa concepção de uma cidade globalizada. Segundo a secretária, foi preciso mexer no orçamento para fazer frente aos novos gastos na saúde gerados pela pandemia, já que a arrecadação caiu. Os consultores do Áquila ajudaram a Prefeitura de Manaus no corte de gastos. Foi preciso reduzir 10 milhões de reais com energia, combustível e telefonia, somente de abril a junho deste ano. Imóveis que eram alugados foram devolvidos, outros valores renegociados, totalizando um corte de 4 milhões de reais. Com todas as revisões de despesas, foram economizados cerca de 104 milhões de reais em plena pandemia. Lá atrás não tinha como prever, nós já tínhamos nossos planejamentos todos, tanto é que no início de 2020 esperava-se um tímido crescimento esse ano, mesmo que seja haveria crescimento. De janeiro a março nós estávamos com uma curva ascendente da nossa arrecadação, quando veio os primeiros reflexos da pandemia. Cada secretaria ficou com uma meta estabelecida de redução dos seus contratos, de conta pública. A pandemia pegou empresas e governos de surpresa. Ninguém tinha noção de qual seria o impacto financeiro. Podemos dizer que o trabalho que nossos consultores já vinham desenvolvendo dentro da Prefeitura, com a implantação de métodos gerenciais eficazes e capacitação de servidores, permitiu uma reação rápida e efetiva. De forma quase imediata, gastos em vários setores foram reduzidos, garantindo recursos para as atividades essenciais durante a crise. E não são apenas os gestores em cargos de liderança que percebem que os números da máquina pública não são mais misteriosos. De forma ampla, todos os servidores verificam que existe transparência nas metas, quais são os recursos disponíveis e, o mais importante, as obrigações de cada setor. A evolução na melhoria da eficiência da gestão da arrecadação e da otimização de gastos são um alicerce para uma gestão fiscal excelente da Prefeitura de Manaus. Uma vez aprendido o básico da gestão, os consultores do Áquila foram ensinando aos servidores metodologias mais avançadas que tornaram possível o aprimoramento de todos os controles. A atuação do Áquila impulsionou o processo de consolidação das metas e indicadores na Prefeitura de Manaus. Nos impulsionou a desenvolver metas mais desafiadoras, a utilizar planos de ação diariamente, a desenvolver apresentações mais profissionais e também rever as rotinas e deixá-las mais adequadas. As mudanças chegaram ao modo de pensar e agir dos próprios servidores no exercício das tarefas que o município confiou a eles. A interface entre os setores se tornou mais ágil e confiável nestes 7 anos de consultoria do Áquila. Também foi observado que em todas as secretarias uma melhoria na qualidade de informações recebidas. Nós nos pegamos buscando a excelência em nós mesmos. O programa de consultoria desenvolvido de forma personalizada para a Prefeitura de Manaus e o real engajamento das lideranças e dos servidores indicam que a falta de controle de resultados no serviço público pode ser 100% resolvida. A situação de caos e endividamento de muitas prefeituras reflete a falta de desejo ou de preparo dos prefeitos para realizar uma gestão séria, própria das cidades reconhecidas tecnicamente como excelentes. O Áquila foi fundamental nesse processo porque prestava consultoria ajudando cada secretaria no foco da sua ação e tudo voltado para um resultado. E por isso, Manaus hoje ela é reconhecida nacionalmente, eu diria até internacionalmente, porque nós já fomos fizemos parte de uma reportagem do Banco Mundial como uma gestão equilibrada. E agora vamos ver os impactos da gestão profissional na área da saúde, também na Prefeitura de Manaus, a maior capital da região norte do país.
A pandemia de Covid-19 trouxe um desafio novo para a medicina e ainda testou a capacidade de reação dos serviços públicos de saúde do país. Manaus esteve por várias semanas entre as capitais com maior número de casos e precisou tomar atitudes emergenciais para combater a disseminação do coronavírus. Da noite para o dia, a gente tinha que montar estratégias que dessem conta de forma muito rápida, acompanhando o contágio do vírus, de fazer com que esse cenário reduzisse de contágio. Ter um planejamento que pudesse ser ajustado à urgência da pandemia foi o que deu agilidade à tomada de decisões. Os consultores do Áquila já vinham trabalhando com os servidores da saúde quando os contágios começaram a ocorrer e várias medidas pontuais foram necessárias. Em vários pontos, na verdade, o Áquila nos ajudou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em relação a gente precisava de carros para dar suporte para as ações realizadas pela Censa. O Áquila entrou com uma ferramenta de gestão, buscando em todas as secretarias quem tinham veículos disponíveis, a possibilidade de ajudar, com quantas pessoas, em que período. Uma das primeiras medidas que nós propusemos na área de saúde para a Prefeitura de Manaus foi a criação do programa de assessor de gestão. E nesse momento da pandemia, contribuiu muito para que a Secretaria pudesse dar agilidade na resolução dos problemas. Nós capacitamos dezenas de servidores que foram alocados nas unidades básicas de saúde, ajudando a equipe a não se desviar do planejamento elaborado. Esta equipe de assessores de gestão, juntamente com os consultores do Áquila, se tornou importante para dar suporte às lideranças da secretaria, que precisam lidar com dezenas de situações diferentes todo mês. Só que no dia a dia é uma correria para todos os gestores. E essas empresas de consultoria, e aí entra o Áquila, né, elas nos ajudam sobremaneira a gente realizar nossas ações no dia a dia. Com as reuniões que a gente tem semanalmente, quinzenalmente, mensais, a gente pode estar acompanhando todas as ações de variados setores que são importantíssimos para o dia a dia. E com centenas de servidores resolvendo demandas que não param de chegar, as novas ferramentas de gestão adotadas pela Secretaria de Saúde de Manaus ajudaram a manter o controle sobre cada detalhe da complexa operação dos serviços de saúde. Como a gente define metas para se realizarem dentro de cada setor específico, né, essas metas, quando a gente usa as ferramentas de gestão para fazer o acompanhamento, a gente tem um retorno da ponta do que está acontecendo. Na visão do secretário municipal de saúde, a atuação dos consultores do Áquila mostrou caminhos e controles que a área ainda não havia experimentado e que, a partir da implementação, aumentaram o profissionalismo do corpo técnico. Tem uma equipe técnica de gestores da saúde muito qualificada. Faltava um direcionamento mais para a gestão estratégica, para a busca de resultados, de indicadores, de metas. Então, eu acho que a consultoria Áquila veio exatamente para fazer esse casamento perfeito, o que permitiu, sem dúvida nenhuma, o melhor enfrentamento da pandemia do coronavírus aqui em Manaus, a redução de gastos, controle orçamentário. E foi a partir do controle total do orçamento que foi possível que o órgão aumentasse a cobertura da atenção básica de 48% em abril de 2019 para 56,6% em abril deste ano, resultado que Manaus não conseguia há 10 anos. As ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, com o suporte dos nossos consultores, também ajudaram a aumentar a cobertura vacinal para várias doenças, garantindo mais saúde à população e reduzindo a demanda futura por tratamentos médicos. Outro resultado importante que vale ressaltar foi a redução do número de dias para pagamento das compras realizadas, por exemplo, de medicamentos, mantendo Manaus com o conceito de boa pagadora. O volume de processos que passaram a ser feitos eletronicamente cresceu de 18% em agosto de 2019 para 80% em abril deste ano, o que reduziu despesas e aumentou a segurança nas informações. O trabalho a 4 mãos, desenvolvido pelos consultores do Áquila, em parceria com os servidores municipais, ainda gerou outros ganhos.
Entre fevereiro e abril deste ano, houve redução de R$ 107 mil com contas de luz. Mais 4 unidades básicas de saúde foram inauguradas, ampliando em mais de 18 mil o número de atendimentos todo mês. E mais 2 UBSs foram abertas para atender pacientes de Covid-19 e foi criada a Clínica da Família. Outro serviço importante que a Secretaria conseguiu lançar por conta do melhor controle dos processos e das finanças foi a expansão do horário de atendimento em algumas unidades básicas de saúde, passando a funcionar de segunda a sexta até às 9 horas da noite e aos sábados até meio-dia. Além disso, vale ressaltar que nossos consultores também passaram a apoiar a Secretaria no controle das obras. É um projeto que é acompanhado pelo Aquila, não só junto a gente, mas as construtoras que estão fazendo a construção das nossas obras prioritárias, com análise de porcentagem do que já foi construído, do que falta construir. Então a gente consegue, através de uma consultoria dessa, com a competência do Aquila, usar no público o que a gente tem de melhor no privado. Os gestores de uma cidade excelente, conceito que Manaus lutou para incorporar nos últimos anos, sabem dar valor a cada centavo pago pelo contribuinte e aplicam os recursos disponíveis com controle absoluto. Com dados na mão, com dados que a gente possa estar consultando diariamente. E então eu agradeço muito a equipe da consultoria Aquila, todos os técnicos são extremamente qualificados, que nos ajudaram a construir um modelo de gestão realmente que foi um sucesso aqui para a cidade de Manaus. A tranquilidade de um líder eleito pelo povo é ter certeza do dever cumprido, porque os números não mentem. É uma consultoria bastante redonda, uma consultoria assim que de fato nos ajudou junto com os técnicos, a gente faz um governo técnico. Eu tenho certeza de que Manaus saiu do patamar depressivo em que vivia e passou para um patamar que faz com que ela seja admirada pelo índice Firjan, faz com que ela seja admirada pelo índice de transparência, uma cidade bem governada, bem assessorada e uma cidade com um povo muito colaborativo e valoroso. Ficamos por aqui. Querendo rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band de Minas ou do Aquila. E se você está com alguma dificuldade de gestão aí no seu negócio, mande sua dúvida para a gente, que nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestãocomidentidade@aquila.com.br. Obrigada pela audiência e até semana que vem. O Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade: lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor custo. Transforme sua visão de futuro em resultados. Editora Aquila. Conhecimento prático em gestão para você alçar novos voos. Conheça as nossas obras. Formação de gestores, criando as bases da gestão. O verdadeiro desafio é o de capturar oportunidades e resolver problemas. Análise financeira, enfoque empresarial, uma abordagem prática para executivos não financeiros. Conceitos simples e diretos de como cuidar bem do dinheiro do seu negócio. O poder da excelência comercial, solução prática de como potencializar seus resultados. Ferramentas e técnicas avançadas para revolucionar a sua área comercial. 8
Passos da Excelência, um guia prático de como levar a sua organização para um novo patamar de resultados. Transforme sua ambição num caminho seguro a ser percorrido.